que confusão que aconteceu ontem no Big Brother. Que loucura, que coisa, hein? Quando a gente se deparou na internet a cena do Pedro pedindo para sair do programa, né? O Pedro que já vinha com um histórico bem abalado dentro da casa, todo mundo já com os olhos atentos para ele. E aí depois foi descoberto o motivo que ele pediu para sair. Gente, é o seguinte, o Pedro ele já estava ali fazendo muitas coisinhas na casa que estavam implicando todo mundo, tanto dentro quanto fora da casa. Ele ficava gritando, estressando as pessoas. E aí a gente vai voltar lá no início. Nos 2 primeiros dias ele comentou com o Edilson, né? Sim. Que ele não queria ficar muito perto da Jordana, que é outra participante do BBB 26, porque ela lembrava muito a esposa dele. Sim, e lembra mesmo, olha, bem parecida, essa aí é a foto da esposa dele. Aí depois saiu que ele tinha pegado as roupas íntimas dela, que fica na lavanderia, que fica na parte de cima, e que, de acordo com os participantes, não possui câmera lá, né? E também ele já chegou a pegar a toalha dela. E aí ontem, gente, foi tudo calculado. Ele falou pra ela tava se arrumando, porque ontem ia ter a formação de paredão, o momento da sala, o povo se arruma tudo. E ela tava falando de Babyliss, ele disse que tinha um Babyliss na despensa. Certo. E aí ela foi lá na despensa, ele seguiu ela. E aí ela disse que também não ligou muito pra isso, porque ele já é meio doido, então ela só seguiu, pegou o Babyliss. Só continuou, né? Ele se aproximou para ajudar, e nisso que ele se aproximou, ele pega no pescoço dela, empurra ela na parede e vai tentar beijar ela. E nisso ela meio que estende a mão assim pra ele se afastar, pergunta o que ele tá fazendo, ele pede desculpa e logo vai pra porta como quem não quisesse que ela saísse dali agora. Ele até segura no botão que é responsável por abrir e fechar a porta. E aí ela disse que é pra ele se controlar, que senão ele vai prejudicar o jogo dele. E perguntou o que ele tava fazendo. E ele disse que tava fazendo o que ele tinha vontade de fazer. Aí ela, você tá doido? Nisso que ela sai, eu acho que ela ainda não entendeu o que tinha acontecido ali. Ela só sabia que tava desconfortável. E ele segue ela. Ele fica meio que intimidando ela, e aí ela vai pro quarto, comenta com outros participantes, e aí é quando ele chega, e ele percebe que ela falou para outras pessoas, e dali ele já sai direto para apertar o botão de desistência, porque ele entendeu que tinha feito besteira. Então assim, ele não saiu porque ele tava surtando, ele saiu porque ele sabia o que ele estava fazendo e ele soube que ali ele tinha cometido um crime. E no confessionário, né, ele confessou que de fato não estava mais conseguindo se segurar, principalmente perto da Jordana, que lembrava muito a esposa dele. Gente, ele confessou isso, tem vídeo ele falando. E ele disse surreal, que achou, né? O vídeo, eu vi esse vídeo dele, eu fiquei... E ele achou que ela estava dando mole só porque antes ela tinha sido educada com ele. Meu Deus do céu, isso é um assunto sério, né? Isso não é entretenimento, é realmente um assunto que precisa ser levantado e falado cada vez mais, porque acontece diariamente com diversas mulheres. E a Jordana deu voz para essas mulheres, para esse tipo de situação, né? E é muito comum, quando isso acontece, mulheres reagirem como ela reagiu. De achar, eu lembro que quando ela estava conversando ali com os participantes, em determinado momento ela falou assim, gente... Quando isso aconteceu, eu fiquei, será que eu dei mole aqui para ele? Será que eu dei brecha para ele fazer isso? Por muitas vezes, quando isso acontece, a mulher se coloca na posição de culpada e com medo de como pode ser julgada. E não é bem por aí. A mulher é uma vítima do que está acontecendo. E ela também demorou a perceber que tinha sido assediada, porque ela só sabia que estava desconfortável. E foi para esses outros participantes dizer, olha, ele invadiu seu espaço, isso é assédio sim. E aí ligou a luzinha e ela percebeu que de fato ele tinha tentado assediar ela. Então é todo um processo e vale lembrar que antes já tinha uma ex dele, falando sobre essas atitudes que ele tinha. E depois dessa saída dele, a Milena, que inclusive está no paredão, ela comentou que por um lado isso foi bom, mas não é bom de jeito nenhum. Mas ela quis dizer que agora que isso aconteceu, talvez outras pessoas, outras mulheres que tenham passado por isso nas mãos do Pedro, possam ter coragem de vir a público agora e falar, né? E ele já está sendo investigado, Pedro. Exatamente, ele já está sendo investigado por importunação sexual. Já tem uma delegacia lá no Rio de Janeiro que já vai avaliar todas as imagens e acho que o processo vem aí, viu?
Meu Deus, olha, inclusive a esposa do Pedro já apagou todas as fotos com ele das redes sociais, deixou de seguir o então, que era marido, acredito que não é mais, na bio dela, inclusive, tinha lá, Tirou. casada com o Pedro, né, tinha uma roupa do Pedro, não tem mais que ela tá casada com o Pedro, acredito que ela já tá solteira, né, Gia? Assim que aconteceu tudo isso, ela já foi logo excluindo tudo das redes sociais. Ela já apagou foto, já tirou o nome da bio, já parou de seguir. Eu acho que também ela não vai se pronunciar, não sei, porque eu acho que Tá ela todo já mundo se manda esperando, né, delicado. esse pronunciamento oficial aí da ex do Pedro.